Fenômenos de transporte 1, lei de Pascal e lei de Stevin. Vamos ver de uma forma bastante breve esses dois conceitos que são base para diversas situações da engenharia. Tanto a lei de Pascal como a lei de Stevin, nós vamos trabalhar as duas para um líquido em repouso. Então, o que nós vamos obter ao longo dessa aula sempre está se referindo a um líquido em repouso. Lei de Pascal diz que a pressão em um líquido em repouso é constante em cada ponto e independe da direção. Isso é importante. Não existe uma dependência da direção. Significa o quê? Que se você pegar aqui um ponto, né, você tem um líquido e tem um ponto lá no interior. Aí você vem e faz uma análise da pressão olhando nesta direção. Vai te dar P, por exemplo. Aí você vem e faz uma análise da pressão olhando nesta direção, com um sensor apontado nesta direção. Vai dar o mesmo valor de P. E vem e faz uma análise nessa outra direção. Também vai dar P. Independente da direção analisada, a pressão é sempre a mesma, desde que o líquido esteja em repouso. Ok? Numericamente, colocando aqui nas bases da matemática, nós podemos escrever que a pressão, na verdade, é a aplicação de um limite sobre essa relação da força normal aplicada nessa pequena área em relação à área A. Então, tem uma força normal ΔN aplicada na área sobre a área de aplicação. Quando você faz essa área tender a zero, você chega na pequena equação diferencial. E, por fim, a pressão pode ser escrita como sendo dN dA. Então, já é uma equaçãozinha diferencial que dá o valor da pressão para cada pequena área no interior de um líquido em repouso, dN dA. Tá? Obviamente que essa relação matemática ela pode ser utilizada em outras situações, não precisa ser exatamente o líquido em repouso. Mas a lei de Pascal, sendo estudada, que além dessa equação, ela também traz esse conceito de independente de direção, está associado a um líquido em repouso. Ok? A lei de Stevin, por sua vez, ela trata de uma análise de como varia a pressão no interior de um líquido em repouso. Não precisa ser um líquido, pode ser um fluido, por exemplo, um gás, né? Então, ela também vai fazer a mesma análise, né? Essa equação está preparada para fazer esta mesma análise num gás, num líquido, num meio fluido. Como que nós partimos a análise da lei de Stevin? A primeira coisa é a pergunta. A pergunta é, se eu estiver aqui dentro desse meio, que é um fluido, e sair do ponto 1 e for até o ponto 2, qual será a minha variação? Essa diferença de pressão, ela vai ser calculada conhecendo-se a relação entre a variação de altura e a relação de variação de pressão. Então, para isso, nós precisamos ter o chamado volume de controle. O nosso volume de controle é um pequeno cilindro de altura dy. Vamos marcar ele aqui. O nosso dy, a altura do cilindro. E a área do cilindro aqui é dA. Então, se você precisasse calcular o volume desse cilindro, você multiplicaria a área da base vezes a altura. dA vezes dy. Inclusive, você tem essa equação aqui, ó, volume dA vezes dy. Bom,
A relação entre a variação da oposição e a variação de pressão está relacionado às forças aplicadas. Força aplicada está relacionada à equação de equilíbrio da segunda lei de Newton. E é a partir dela que nós montamos a nossa equação inicial de análise. Percebam vocês que esse termo aqui da esquerda, na verdade, é uma somatória de força externa. Então, a gente pode escrever aqui, ó, somatória de força externa. Isso aqui tudo em OY, tá? É igual a massa do sistema sendo analisado vezes a aceleração do sistema na direção Y. Não estou pondo o vetor aqui porque está tudo na componente Y. Primeira força que age sobre esse pequeno cilindro, a força-peso dele. Só um minutinho. Então, essa força-peso aqui dele, ó, é esse P marcado aqui, tá? Já pôs o sinal explícito, menos P, já indicando a direção dele, né? Olha aqui, ó, no caso, menos P indicando que o peso é contrário ao OY, então o sinal está explicitado na equação, tá? O mesmo acontece com a gravidade. Quando você vê o G aqui dentro dessas equações, aqui, por exemplo, ele é em módulo, tá? Continuando, outra força que nós temos agindo é P mais dP vezes dA. O valor da pressão P é no ponto 1, no ponto 2, aqui na parte inferior. Quando eu subir mais para cima, eu tenho uma variação de pressão. Na verdade, não é no ponto 2, é na face inferior, né? Então, quando eu estou na face inferior, eu tenho P. Quando eu estou na face superior, eu tenho P mais uma variação da pressão dP. Tudo bem? Então, a força lá em cima é P mais dP vezes a pequena área. Pressão vezes área vai dar força. E é negativa, pois está em cima, então essa pressão está empurrando para baixo o objeto. Tá bom? É essa seta vermelha aqui em cima. A terceira força que é aplicada no elemento é a pressão embaixo do cilindro, que é a pressão P vezes a pequena área, indicado por essa seta vermelha aqui. Então, essa é a terceira força. Revisando, força-peso para baixo, força na superfície superior do cilindro para baixo, força na superfície inferior do cilindro para cima, igual a massa vezes aceleração. A massa é o dm do pequeno cilindro e a sua aceleração, que nós vamos ver que ela é zero, pois o líquido está em repouso. Ok? Então, nós vamos ter aqui, ó, que a pressão P, depois de algumas simplificações, é dada por dP vezes dA, negativo, né? Tá aqui, ó, dm vezes G, que é o peso P, é menos dP dA, tá? Mas a diferencial de massa é dada por ρ dV, e dV é o diferencial de volume, que é a pequena área vezes o dy. Então, nós só estamos traduzindo aqui estas grandezas de massa para grandezas geométricas e de massa específica. Veja aqui uma utilidade da massa específica. A gente está generalizando o problema, tomando por base a massa específica. Fazendo essas substituições de dm, de dv aqui na equação, nós podemos melhorar a equação e obter então aqui que dp dy é igual a menos ρ vezes g. Tá bom? Então, essa aqui é a nossa equação diferencial. Tem um pequeno detalhe aqui. Se você tivesse adotado o teu eixo y, agora não mais para cima, mas apontando para baixo, iria inverter aqui alguns valores de sinais. Ó. Isso aqui ia ficar positivo, positivo. E aí o sinal aqui da tua equação seria positivo também. Ficaria dp dy igual a ρg. Tá bom?
Mas isso é uma questão de convenção utilizada e, obviamente, que toda equação diferencial deve levar junto consigo a convenção adotada, tá bom? Então, vamos agora ver mais uma transparência relacionada aqui à lei de... Portanto, a equação diferencial é essa aqui, dp dy igual a menos ρg. Lembrando que ela é acompanhada de um sistema de coordenadas e o respectivo domínio, né? O nosso caso aqui, o domínio é esse fluido aqui, né? Nós temos um fluido e você vai escolher 2 pontos no interior do fluido, né? Por exemplo, aqui de 1 a 2, ou se você quer o inverso, você pode colocar 1, 2 lá, não tem problema nenhum. Os sinais vão se compensar e a equação ela é válida para esse caso também. Agora, você não pode colocar o teu ponto 1 lá fora e o teu ponto 2 aqui dentro, ou vice-versa, não, porque você está mudando o seu meio. Então, o sistema de coordenadas está coerente. O y é para cima, está aqui, ó, válido para essa equação diferencial. Mas o teu meio está errado. Você tem que aplicar ou só na água ou só no ar. Não vá misturar os 2 meios, ok? Então, são 2 questões importantes. E a partir dela, como que nós obtemos a diferença de pressão P2 menos P1? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, o nosso P1 e o nosso P2 aqui internamente. Ou melhor, vamos colocar o P1 na superfície e vamos adotar aqui que o P1 é igual à nossa pressão atmosférica, tá bom? E o P2 aqui, vamos colocar como se fosse uns 2,5 metros, né? Ó, aqui tem 1 metro, 1 metro, meio metro, né? 2,5 metros aqui embaixo do fluido. E que isso aqui tem uma massa específica ρ, né? Então, como que eu calculo a variação desde 1 até 2? Aqui, ó. Vamos pôr em azul. Ponto 1, ponto 2. A pergunta é, quanto que vale a minha P2? Ou também eu posso perguntar, né, quanto que é P2 menos P1? O importante é ter uma equação que apareça o P2 e o P1, tá? Para isso, tu tem que voltar e lembrar que tem uma equação que rege esse fenômeno, uma equação diferencial que governa esse fenômeno aí da mudança da pressão em relação à mudança da altura y. E a partir dela que você começa a sua análise. Então, você isola aqui os diferenciais, então fica dp é igual a menos ρg dy, e você vai aplicar a sua integração. Então, uma integral aqui ao longo do teu domínio, desde 1 até 2. Então, aqui você vai ter, em 1 tu tem uma P1, em 2 tu tem uma P2. Lá do outro lado, em y1, né, até um y2, tá bom? Digamos que aqui o y1, nós podemos colocar isso aqui perfeitamente sobre o nível aqui, né, e dizer que o y aqui é igual a 0, né, então o y1 é igual a 0, posso até colocar aqui, ó, 0. E o y2 você pode chamar aqui de uma profundidade, digamos, aqui, ó. Você pode dizer que o teu y2 é igual a um h dentro do fluido, né? Um h que vai ser um valor negativo, obviamente. Vamos melhorar isso aqui, menos h, né? Ah, estou 10 metros dentro da água, então é menos 10 metros, né? Então, o teu y2 aqui você pode colocar menos h. E o teu P1, nós já vimos que lá na superfície é uma atmosfera, então PATM, e o teu P2 é justamente a pergunta do problema. Quando você fizer aqui a resolução, então você vai ficar com integral de dp é P aplicado de 2 até 1. Então fica P2 menos P1, mas P1 é P atmosférica. Então P atmosférica igual
Aqui, ó, menos ρg é constante, não muda. E o dy integrado fica y aplicado de 2 até 1. Então, ficou menos h menos 0. Então, ficou menos ρg, que é a constante, vezes y2 menos y1. Mas y2 é menos h, menos o y1, que é 0. E aí você fica aqui com P2 igual tua pressão lá na superfície do fluido, pressão atmosférica, aqui um produto, né, fica positivo, então mais ρgh, ok? Então aí você tem então a tua lei de Stevens numa formazinha um pouquinho mais palatável, né? Você tem ela mais mastigada para aplicar em casos em que a pressão 1 é na superfície do fluido e a pressão 2 é numa altura H abaixo da superfície do fluido. Vocês conhecem essa equação de um bom tempo já, né? Já é conhecida de vocês. Seria isso com relação à lei de Stevens e lei de Pascal. Bons estudos!